Provérbios 16, uma diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, a resposta da língua. Já no versículo 9, lemos: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Logo de início, o capítulo 16 de Provérbios nos convida a refletir sobre um princípio fundamental: nossos planos só encontram direção e realização real quando estão alinhados com a vontade de Deus. Quantas vezes elaboramos metas, traçamos estratégias, sonhamos com caminhos e mesmo assim, vemos as portas se fechando? Isso não é acaso. É sinal de que, por mais que tenhamos liberdade para pensar e planejar, é Deus quem governa os resultados. Ele não quer apenas nos ver realizando coisas, mas nos conduzindo no caminho que glorifica seu nome e revela o propósito para o qual fomos criados. Essa é a primeira grande lição. Submeter os planos ao Senhor é sabedoria. Não se trata de não sonhar ou não agir, mas de ter a humildade de reconhecer que há um Senhor soberano que vê além do que podemos enxergar. Talvez algo que parecia uma perda tenha sido, na verdade, um livramento. Talvez o não de Deus tenha evitado uma tragédia futura. E talvez aquilo que parece pequeno hoje seja o início de um testemunho poderoso amanhã. A segunda lição está no versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Essa verdade é poderosa. Quando entregamos nossas ações a Deus, Ele começa a organizar até os nossos pensamentos. A ansiedade cede lugar à paz, a dúvida se transforma em direção, e os impulsos humanos são moldados pela sabedoria divina. Em um mundo que prega o controle total, Provérbios 16 nos lembra que a verdadeira liberdade está na entrega. Quando deixamos Deus conduzir nossos passos, evitamos desvios perigosos e caminhos que apenas parecem bons aos olhos humanos, mas que conduzem à morte. V. 25. É como andar à noite com uma lanterna. Sozinhos tropeçamos, mas com a luz do Senhor cada passo encontra firmeza. O capítulo também nos alerta: o orgulho é uma armadilha. Verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, quando achamos que podemos tudo por nós mesmos, quando confiamos mais no eu do que em Deus, caímos. A dependência de Deus não nos enfraquece, nos fortalece. Nesta primeira parte, aprendemos que Deus governa os resultados dos nossos planos. Entregar nossos caminhos a Ele traz direção e paz. A soberba nos afasta da proteção divina. Na próxima parte, vamos explorar como Provérbios 16 nos ensina a lidar com a justiça, a humildade e a importância de ter o coração ajustado ao temor do Senhor. No coração de Provérbios 16, encontramos uma sequência de orientações que nos revelam o padrão de vida que agrada a Deus, uma vida de justiça, humildade e temor. O versículo 8 nos confronta com uma verdade rara em nossos dias: melhor é o pouco com justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Em tempos em que muitos buscam prosperidade a qualquer custo, a palavra nos lembra que o valor do que conquistamos está diretamente ligado à forma como o conseguimos. Essa é a quarta lição: a integridade vale mais do que a abundância sem princípios. Deus se agrada daqueles que preferem andar corretamente, mesmo que isso signifique abrir mão de vantagens temporárias. A justiça é uma das marcas mais evidentes da presença de Deus em nossas decisões. Ela molda não apenas o que fazemos, mas também quem estamos nos tornando. No versículo 19, aprendemos outra pérola de sabedoria: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Em outras palavras, a companhia que escolhemos revela onde está nosso coração. A humildade não é sinal de fraqueza, mas de grandeza espiritual. É melhor estar entre os pequenos e obedientes, do que entre os grandes que caminham para a ruína. Aqui está a quinta lição: a humildade é a ponte para o favor de Deus. Quando nos colocamos em posição de aprendizado e submissão, Deus nos exalta no tempo certo. Lembra do que Jesus disse? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. A humildade não chama a atenção dos homens, mas chama a atenção do céu. Outro versículo poderoso é o 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Este é um convite para reconhecermos que o temor ao Senhor não é medo, mas reverência, respeito e desejo de agradá-lo.
Quem teme a Deus não vive em culpa, mas em arrependimento contínuo e alinhamento com a verdade. A sexta lição é essa: o temor do Senhor nos livra do mal antes mesmo que ele nos alcance. Ele nos faz discernir caminhos errados, evita decisões impulsivas e nos protege de nós mesmos. É como se Deus, em sua misericórdia, colocasse placas de aviso em nossas rotas espirituais. Por fim, Provérbios 16:7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Isso mostra o impacto de uma vida justa e humilde. Quando Deus está no centro, até as guerras externas podem cessar. Resumindo a parte 2, 4. A integridade tem mais valor do que a riqueza injusta. 5. A humildade atrai o favor de Deus. 6. O temor do Senhor nos livra do mal e alinha nosso coração com a verdade. Na próxima parte, vamos mergulhar na sétima lição e fechar com uma poderosa reflexão sobre o propósito de Deus mesmo nas circunstâncias difíceis. Enquanto a sociedade nos convida a confiar plenamente em nossos próprios planos, Provérbios 16 nos conduz por um caminho mais profundo, o reconhecimento da soberania divina. O versículo 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos leva à sétima lição: nossos planos são importantes, mas a direção final pertence a Deus. Não se trata de abandonar o planejamento ou viver ao acaso. A sabedoria está em alinhar o coração com a vontade do Pai. Devemos planejar, sim, mas com o espírito submisso, sempre dizendo como Tiago nos ensina: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4:15. Deus não anula nossos sonhos, Ele os redireciona para algo maior do que poderíamos imaginar. E quando as coisas não saem como esperávamos, o versículo 4 responde: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o perverso para o dia do mal. Essa afirmação pode parecer dura, mas traz uma revelação profunda. Deus está no controle de tudo, até mesmo das situações que parecem injustas aos nossos olhos. Nenhum detalhe escapa de sua soberania. Essa verdade nos leva à oitava lição: nem tudo que é incompreensível é injusto. Deus tem um propósito até naquilo que não entendemos. Às vezes, Ele usa o caos para nos empurrar para o centro da sua vontade. Como o oleiro que molda o barro, Ele usa pressão, atrito e fogo para formar algo duradouro. E veja o versículo 33: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Isso quer dizer que mesmo quando tudo parece aleatório, Deus ainda tem a última palavra. Ele escreve histórias com reviravoltas inesperadas e o fim que Ele determina é sempre bom, mesmo que o processo seja difícil. Aqui aprendemos a nona lição: a confiança em Deus precisa ser maior do que a confiança nas circunstâncias. Fé não é negar a realidade, mas enxergar além dela. Quando sabemos que Deus está por trás dos bastidores, conseguimos descansar até quando tudo parece dar errado. E o versículo 3 nos entrega um segredo poderoso: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso nos mostra que ao entregar a Ele o que fazemos, até nossos pensamentos começam a se alinhar. O caos interno se acalma quando nos rendemos completamente ao controle divino. Resumo da parte 3, 7. Deus dirige os passos, mesmo quando fazemos os planos. 8. Tudo tem um propósito, inclusive o que não compreendemos. 9. A fé vê Deus agindo, mesmo quando os olhos não veem. 10. Entregar nossas obras a Deus estabiliza nossa mente e coração. Na próxima parte, vamos finalizar com a reflexão sobre como essas verdades nos preparam para viver com mais propósito, paz e sabedoria. Chegamos ao final dessa jornada por Provérbios 16, mas na verdade, é apenas o começo de uma nova forma de enxergar a vida. Se cada versículo foi como uma semente plantada, agora é hora de colher o fruto da reflexão. Não se trata apenas de sabedoria prática, mas de uma nova perspectiva para viver de forma centrada em Deus e sensível à sua vontade. A 11ª lição vem do versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, humildade é uma proteção contra a destruição. Quando nos achamos autossuficientes, colocamos-nos em risco. O orgulho endurece o coração e nos torna cegos ao agir de Deus. Já a humildade nos mantém ensináveis, acessíveis
e mais sensíveis à correção. O versículo 32 traz a 12ª lição. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui aprendemos que a verdadeira força não está no domínio externo, mas no autocontrole interno. Em tempos de reatividade e impulsividade, ser paciente e manso é uma verdadeira revolução espiritual. É um sinal claro de maturidade cristã e de domínio do Espírito Santo em nós. Vamos à 13ª lição. O coração do homem é arrogante antes da queda, mas a humildade precede a honra. V. 19. Esse padrão espiritual está presente em toda a Bíblia. Os exaltados serão humilhados, e os humildes serão exaltados. Isso nos mostra que o caminho da honra passa, inevitavelmente, pela humildade. Quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, será exaltado no tempo certo. 1 Pedro 5, 6. Que o orgulho antecede a queda, ou que a mansidão é uma virtude. É preciso viver isso, e quando vivemos, nos tornamos cartas vivas, testemunhos ambulantes da graça e do poder transformador de Cristo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que está buscando respostas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. Se você chegou até aqui, é porque Deus está despertando algo em seu coração. Permita que essas palavras se tornem ação. Aplique, viva, ensine. Porque a sabedoria que não se transforma em prática morre no papel.